Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição 11, o avivamento e a missão da igreja. O nosso textuário: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O nosso textuário só tem sentido com a morte e ressurreição de Jesus. Jesus só vai dar exatamente a missão, a ordenança para ir aos quatro cantos da terra depois que ele ressuscita. A gente vai ver isso nos tópicos a seguir. A nossa verdade prática: nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se ela estiver imersa no avivamento espiritual. Nós temos que viver exatamente a história de Jesus. Se a igreja ela é primitiva, então nós temos bases bíblicas de reviver tudo que Jesus viveu em sua história. Nós sabemos que a igreja, por extensão, é o corpo. E o que aconteceu com o corpo, acontecerá com a igreja. Amém? E assim nós vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, Marcos capítulo 16, versículo 14 ao 20. E nós vamos ver os tópicos a seguir. Na nossa leitura bíblica em classe, nós vamos começar falando sobre, veja aí, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11. Quando diz finalmente apareceu aos 11, porque houve um processo da aparição de Jesus. Esse processo se deu na própria sepultura, quando ele apareceu à primeira pessoa, chamada Maria de Magdala. Então a gente percebe que depois Jesus apareceu no caminho de Emaús e apareceu a dois, Lucas e Cleopas. Então veja que esses dois aí, já saiu de um, foi para dois. E agora finalmente apareceu aos 11. Eu tenho um, Maria, dois, Lucas e Cleopas, três, agora os 11. Depois desses 11, vai aparecer a mais de 500 irmãos. E assim, nós temos a menção deste maravilhoso avivamento acontecendo na história viva. Ninguém apaga. É uma história de Deus na história do homem. É o avivamento na ressurreição de Jesus, que trata-se da missão da igreja na terra. Sem a ressurreição, não havia o selo da autenticação, que é a missão, o evangelismo. Vamos falar daqui a pouco nos nossos próximos tópicos. Veja o que foi que aconteceu. Os 11 discípulos estavam incrédulos quanto à mensagem que veio da Maria. Lembra que Maria Madalena recebeu a mensagem, mesmo ela dizendo que viu o Senhor. O que nós observamos? Que eles só creram depois que eles mesmos viram. Por exemplo, Pedro só creu depois que viu os lençóis. Então, a gente critica o lado de Tomé, mas esquece, veja o versículo 14. Os 11 também tinham a sua incredulidade. E Jesus lançou em rosto a sua dureza de coração. Então não é só Tomé. Então a gente percebe que esses 11 também havia nele, no seu interior, dureza de coração e incredulidade, por não haverem crido no que tinha visto já ressuscitado. Isto é, Maria já tinha visto Jesus ressuscitado, trouxe a mensagem e eles não creram. A gente vai perceber
a partir do nosso tópico de número 1, o avivamento após a ressurreição de Jesus, a cronologia dos acontecimentos da ressurreição. Então, veja o desânimo dos discípulos. Tiveram 3 anos com Jesus. Interessante que Jesus havia dito ainda em vida que haveria de ressuscitar no 3º dia. Mas a história mostra eles desanimados após a morte de Jesus, trancados, se reunindo, mesmo trancados no cenáculo. Mas nós temos a história de mulheres nesse período que servia a Jesus. Essas mulheres, entre elas várias Marias, nós podemos anotar várias Marias, vamos lá. Primeira, mãe de Jesus. A segunda, irmã de Lázaro, certo? Maria, irmã de Lázaro. A terceira, Maria Madalena. Existiam umas outras mulheres que poderíamos ter mais do que 7. Havia também Maria, mãe de Tiago, Maria, esposa de Cleópas, que é amigo de Lucas, Maria, mãe de João Marcos, e Maria, que está aí registrada em Romanos 16, veja lá, versículo 6. Aqui já tem 7. Biblicamente, nós já temos 7 pessoas com o nome de Maria. Uma dessas estava no dia da ressurreição por causa da sua persistência. A gente vai ver que Maria de Madalena foi mais de uma vez ao sepulcro. Foi mais de uma vez ao sepulcro. Na primeira vez que ela foi ao sepulcro, ela trouxe uma mensagem estranha. Qual foi a mensagem? Levar o corpo do Senhor e nós não sabemos onde puseram. Se a mensagem que ela trouxe, que levar o corpo do Senhor, então qual foi o alvoroço dos discípulos? Porque quando ela chega para Pedro e João, ela disse, levar o corpo do Senhor. Isto é, nós não sabemos onde está Jesus, mesmo depois da crucificação. Alguém escondeu o seu corpo, ele continua morto. Esta era a primeira mensagem, a mesma mensagem que foi produzida por mentiras através dos soldados romanos, da qual eles foram os primeiros a ver o Cristo ressuscitado. Entende? Então veja aí o que diz o nosso tópico de número 1. Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados e incrédulos. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, Maria Madalena, ela foi ao túmulo mais de uma vez. Na primeira vez, na concepção dela, enganada, presta atenção, muito parecido com a mesma mensagem que foi levada pelos soldados, porque foram pagos para anunciar que levaram o corpo. Foi a mesma mensagem que ela levou para Pedro e João, quando ela disse que levaram o corpo do Senhor. Mas depois, na segunda ida, elas foram com os apóstolos, Pedro e João, mas ao irem Pedro e João para casa, ela ficou lá, continuou lá. E foi ali, na sua persistência de entrar no sepulcro, onde Jesus havia sido sepultado, ela teve a visão e viu 2 anjos, um à direita e outro à esquerda, isto é, um na cabeceira e outro aos pés, aonde Jesus estava. Isto é, entre os mortos estava, porque agora está vivo. Então aquele que está vivo não pode estar mais entre os mortos. Ele estava. Então, enquanto ela procurava um crucificado, isto é, um morto, um cadáver, os anjos trouxeram uma boa nova, dizendo, já
ressuscitou, como havia dito. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja o testemunho de Maria, que estiver ao túmulo de Jesus e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Presta atenção. Na segunda vez que Maria Madalena leva Pedro e João junto, e que eles vão embora e ela continua ali, sabe o que aconteceu? É que ela, ao ver a notícia dos dois anjos, presta atenção, chorando, e disseram àqueles homens angelicais, antes de receber a notícia, onde puseram o corpo do meu Senhor, para onde levaram. Irmãos, Jesus estava com seus anjos ali na sepultura. Depois que ela dialoga com os anjos, e ao chorar, Jesus está na sua retaguarda. Jesus está por trás ali, dizendo, não chores. Depois Jesus utiliza o seu próprio nome, Maria. Então ela reconhece a Jesus quando Jesus identifica ela com o seu próprio nome. Mas antes ainda não conhecia, preste atenção. Interessante que a história mostra um período de madrugada, onde Jesus já está com o corpo imortalizado, saiu da sepultura, não é mais um corpo este que veio de mãe, biológico, mas é um corpo de ressurreição, saído da terra. Então, pela segunda vez, o Senhor Deus introduz o primogênito no mundo. Aleluia! Porque a segunda vez é pela ressurreição, a primeira vez é por Maria, então agora já não está mais ligado nenhuma parte à sua biologia em questão de filho de Maria, entende? Porque ele agora tem um corpo ressurreto, com uma nova dimensão e perspectiva celestial e humana, não deixa de ser humano, com carne e osso, mas também recebe características celestiais. Isto é, ele pode estar agora em um novo habitat, em uma nova dimensão, em uma nova casa, em uma nova morada. Com isso, ele prova que o corpo da ressurreição é um triunfo da sua vitória na cruz, da qual ele leva aos céus, apresenta ao Pai a sua herança, que ele não pode deixar na terra, que é o corpo. E este corpo é denominado hoje como a sua igreja. A igreja é o corpo. E tudo o que aconteceu com o corpo, acontecerá com a igreja. Amém? Ressurreição para a igreja, arrebatamento para a igreja, porque é o corpo do Senhor Jesus. Então, o testemunho de Maria, mesmo depois que ela viu o Senhor, viu? E à primeira vista, por causa da glória, da imortalidade, porque não é mais mortal. Amém? É um corpo ressurreto. Há uma característica espiritual no corpo material. É um corpo que pode viver na terra, mas também é um corpo que pode viver no céu. É um corpo extraordinário. É um corpo que está no meio dos homens, mas também está diante de Deus no céu. Extraordinariamente é a ressurreição para a vida eterna. E Jesus, ao experimentar o corpo da ressurreição, que é o mesmo sepultado e o que foi morto, mas com a glória da imortalidade, Maria não reconheceu. Achou parecido que fosse o cuidador do jardim. Achava que era o jardineiro. Mas é aqui que começa a redenção. A redenção que havia. Veja, lá no Jardim do Éden, quando não Maria Madalena, mas Eva
havia pecado. Não começou no jardim, aonde ela precisou de redenção, quando ela estava disposta a comer da árvore da vida e não comeu? Que aquela árvore da vida representava o Cristo em seu primeiro modo de fase experimental. Depois, com a queda de Eva, Cristo agora era um cordeiro que estava no jardim. O cordeiro que precisou, por causa da morte dos homens, pecado de Eva, pecado de Adão e de todos, a morte do cordeiro desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Então veja que, de um modo, ele se apresentou a Maria Madalena também em um jardim. Foi no jardim que começou a redenção. Foi lá atrás que no jardim também começou a redenção. Então Deus está restaurando o jardim. Porque o nosso jardim verdadeiramente está no paraíso celestial. Veja que com a morte de Cristo, o seu corpo, o seu sangue, rompeu os véus, o de cima celestial e o de baixo terreno, abrindo-se um novo caminho, porque ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. Então, com o seu precioso sangue, abrindo-se o caminho sacerdotal e real para a entrada diante de um tabernáculo celestial, na sua morada eterna, exatamente na cidade chamada Nova Jerusalém, aonde ele coloca o sangue da propiciação do Novo Testamento, onde será aceito diante do Pai todas as nossas culpas perdoadas. Glória a Deus. Enfim, nós poderemos entrar neste novo e vivo caminho. Hebreus 10:19. Então, a cidade está lá, o caminho é Jesus, e a igreja é triunfante, porque é o corpo na terra do Senhor Jesus Cristo. O testemunho de Maria, que estivera no túmulo de Jesus. Eles simplesmente não creram. Não foi só Tomé, meus irmãos. Por diversas vezes, Jesus chegava dentro do cenáculo, aonde os 11 estavam reunidos, e disse: Pai seja convosco. Por mais de 2, 3 vezes ele disse: Pai seja convosco. Então, aquela mulher, Maria de Madalena, ela recebeu exatamente a presença de Jesus na sepultura, ao raiar do dia, enfim, de madrugada. E ela teve a experiência quando ele falou ao seu nome e reconheceu, Rabone, que quer dizer mestre. Reconheceu que era o mesmo Jesus que antes havia expulsado 7 demônios dela. Então, uma mulher que vivia na escuridão e das trevas e deste mundo, atormentada por 7 demônios, mas liberta agora por Jesus, nunca terá medo de entrar na sepultura de madrugada para ver o seu Senhor. Diferente dos apóstolos e discípulos que estavam trancados no cenáculo. Estes foram necessários ser evangelizados por Maria de Madalena, a ensinar o que Jesus havia ensinado na sepultura. Foi ela que levou as boas novas, as boas notícias para os apóstolos. Mesmo assim, os apóstolos não acreditaram nela. Jesus acreditava nela. E o lado machista dos apóstolos recusaram a mensagem dela. Ela agora redimida pelo sangue carmesim de Cristo, com a nova mensagem. Interessante que a primeira não valeu. Não salva ninguém. É o que acontece nas romarias. Leva um corpo morto. É o que acontece neste mundo. Um corpo morto.
Mas quando nós temos a presença de Jesus e vemos a sua presença e falamos com ele e sabemos que é ele, quando os nossos olhos são abertos, o nosso entendimento é também aberto, nós podemos compreender as Escrituras, nós podemos conhecê-lo, porque os apóstolos e discípulos até confundiam a presença de Jesus como se fosse um espírito. A gente vê que o corpo da ressurreição não é um espírito, ele vai dizer isso, Lucas 24. Ele vai falar isso para Tomé. Ele diz: toca em mim, toca na minha carne, veja que a carne tem osso. Veja as marcas dos cravos em minhas mãos, e o meu lado, veja, toca, apalpa-me. Veja que um espírito não tem carne, nem tem osso, como verdes que eu tenho. Mas mesmo assim, Jesus saiu da sepultura, sem necessidade de romper, colocar do lado a tampa, a pedra. Que quando as Marias chegaram lá, a pedra já havia sido rolada. Elas até se preocuparam em saber como tirar a pedra, mas Deus providenciou que os anjos vieram tirar a pedra, não para Jesus sair, mas para mostrar para o nosso lado a necessidade de prova de que o túmulo está aberto, porque ele já ressuscitou. A prova de que Jesus não precisava que a pedra fosse tirada, é que quando ele sai da sepultura, ele sai e os lençóis ficam intactos. Os lençóis que estavam no seu próprio corpo enrolado, aquelas faixas. Então, ao sair, Pedro reconhece, porque no dia da morte, ele havia sido enrolado, enfaixado, e os lençóis ficaram da mesma forma que estava. Isto é, ele saiu dos lençóis sem ninguém desenrolar. Como se fosse uma cigarra saindo da sua casca velha, antiga, aquele lençol ficou. E saiu um corpo glorificado. Isto representa que, mesmo com as portas fechadas do cenáculo, a Bíblia diz que Jesus veio. Não precisou abrir as portas do cenáculo. Ele entrou. Com 8 dias depois, ele entrou de novo, com as portas fechadas, onde veio a presença de Tomé, onde ele mostrou novamente os cravos e os pés. No caminho de Emaús, Jesus vai se revelando a eles, mas eles não vão vendo que é Jesus. Eles só vão conhecer quando Jesus, mais na frente, pega o pão da ceia, abençoa, e eles conseguem ver que é Jesus pelas marcas, ao levantar as mãos e ver exatamente as marcas, abençoando o pão, eles contemplaram que era o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele está presente na reunião de 2 ou 3, aleluia, porque eram 2 que estavam indo no caminho de Emaús, e ele confirma a sua presença onde está 2 ou 3 reunidos no seu nome. Então, quando os discípulos se reuniram no cenáculo, ele se fazia presente. Mesmo com as portas fechadas, ele cumpria a sua promessa, porque o corpo de Jesus é presente, porque é celestial e humano. Ele não tem mais essa fisiologia, essa anatomia humana caída deste mundo, debaixo do sol. Não. Ele foi à sepultura sem pecado, ressuscitou sem pecado e vive eternamente sem pecado. Então a aparição de Jesus aos discípulos, o clima de incredulidade que dominou a mente, Jesus aparecendo e sendo confundido com jardineiro, com fantasma.
Mas Jesus ia se revelando a ponto de as escamas caírem dos seus olhos e o entendimento ser aberto. Então Jesus se deu a conhecer a Maria Madalena, se deu a conhecer a Pedro, tu me amas, se deu a conhecer aos 11, se deu a conhecer a Tomé, Jesus se deu a conhecer aos 500 irmãos, até Paulo viu Jesus. Então a igreja precisa deste verdadeiro avivamento, que é exatamente pregar um Cristo morto, mas ressurreto. Um crucificado, mas que saiu da sepultura. Não que levaram. Não a mentira dos soldados, esconderam. Esse nunca vai aparecer onde estiver 2 ou 3. Mas quando nós reconhecermos que Ele está vivo para todo sempre, não precisa nem terminar a mensagem. Ele já aparece na sua mensagem, curando, batizando, ressuscitando, levando para o céu. Ele é o que está vivo entre os mortos. Amém? As Marias levaram especiárias no domingo como oferta, como um perfume aromático para embalsamar o corpo do Senhor. Ainda no seu pensamento de que ele estava lá morto. Mas Jesus não recebe oferta como morto. Ele recebe em vida, porque muitas Marias quebraram o alabastro e depositaram aos pés e até enxugaram com seus próprios cabelos. Com isso, no domingo, Jesus ressuscita e rejeita as especiárias, porque Jesus, ele aceitou para a sua morte e não na sua morte. Porque Judas até queria que não fosse quebrado aquele vaso, porque valia 300 dinheiro. Mas Jesus disse, deixa, porque está servindo para a minha morte. Mas depois que ele morreu, ele não recebe mais. Ele é redivivo, ressuscitado, e agora vai andar com seus próprios pés, porque ele diz a Maria Madalena, diga aos meus discípulos que eu vou adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. Estas aparições de Jesus, e até algumas vezes diz a Bíblia que ele sumia diante deles, porque o corpo da ressurreição é espetacular. Amém? É um corpo que tem propriedades físicas, mas também celestiais. Por isso que pode estar na terra e pode estar no céu. Então ele pode, não tem mais nenhuma questão de limites quanto a esta natureza terrena. Porque é um corpo preparado, já imortalizado, para ser glorificado. E esta glorificação se dará em Atos 1, quando ele é levado aos céus e os anjos aparecem, porque estáis olhando para cima. Então, quando ele adentra no céu e é coroado pelo Pai, ele é glorificado e os anjos também o glorificam como Deus e Senhor. Hebreus capítulo 1. Aqui nós observamos que depois que ela reconhece que Jesus ressuscitou, mesmo com grande temor, não de medo mais, mas de alegria e grande gozo, elas ajoelharam e abraçaram os pés de Jesus. Interessante que, presta atenção, quando Jesus ressuscita, a primeira aparição a ele para a mulher, Madalena, só estava ali ela querendo o abraçar e adorá-lo. Jesus disse, não me detenhas, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Este é o grande mistério. Isto quer dizer que quando ele ressuscita como primícias, porque não pode ser tocado, somente o Pai pode tocar. Então, é aqui que depois que ele ressuscita, ele tem que se apresentar ao Pai, o seu corpo, para depois ser tocado por Tomé. Entende? Ele não pode ser tocado agora, porque
o Pai tem primazia no corpo. Então, ele tem vários acessos, desde a hora da morte. Porque quando ele morre, a alma e o corpo, presta atenção, a alma sai do corpo na sepultura, melhor ainda, está na cruz do Calvário, sua alma entra no tabernáculo celestial e apresenta ao Pai o sangue. Ela volta para o Calvário, não entra no corpo, mas vence e mostra o seu poder sobre os demônios naquela grande escuridão daquele dia que ele morre. E expõe ao vitupério todos os demônios. E depois desce ao Hades. Quando ele desce ao Hades, ainda em alma, o que é que acontece? É que ele vai até o lugar do seio de Abraão, onde está Isaac, Jacó, todos os santos do Antigo Testamento. Lá no lugarzinho chamado seio de Abraão. E lá ele promete resgatar todos de lá. E esse resgate se dá, presta atenção, depois que ele ressuscita. Esse resgate, não estou falando da sepultura que se abriu e muitos dos santos foram ressuscitados. Mateus 25, 52. 23, versículo 52. Então, 27, melhor, Mateus 27, versículo 52. Então, há uma ressurreição de santos no dia da morte. Mas existe ainda almas lá no seio de Abraão, que Jesus desce lá e promete resgatá-la. E Jesus só vai fazer isto quando, antes de Maria tocá-lo no seu corpo, ele vai junto com essas almas, meus irmãos. Isto é um poder imenso da morte e ressurreição de Cristo. Porque ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Tudo isso mostrando que ele teve vários acessos ao Pai. Teve acesso na sua morte, teve acesso na sua ressurreição, mesmo passando 40 dias na terra. Preste atenção. De uma aparição de um domingo aos discípulos, desde a hora que Maria Madalena, de madrugada, o viu, ele apareceu até a tarde. Foi na tarde que ele soprou nos discípulos o Espírito Santo. Na tarde do domingo da ressurreição. Entende? Então, veja que depois daquele domingo, passou-se 8 dias sem Jesus aparecer. Só depois é que ele vem, a Bíblia diz, veio no cenáculo e apareceu a Tomé, porque Tomé não estava no dia. Presta atenção como é, irmãos, que acontecem as coisas. Ele só apareceu a Tomé depois de 8 dias, da primeira aparição aos discípulos aos 11. E teve várias aparições a 500 irmãos, e assim ele mostra que ele é vivo para todo sempre. Então veja que as missões devem ser feitas, primeiro, para pregar o Evangelho, numa obra missionária, só deve ser feita quando você aprende a abraçar os pés de Jesus. Porque Jesus disse, vai e diga aos meus irmãos que eu vou encontrar com ele na Galileia. Vai aos meus apóstolos e anuncie estas coisas. Então, só pode ser um verdadeiro missionário se ele passar primeiro pela adoração verdadeira, abraçar os pés de Jesus. Aí ele pode levar a mensagem da cruz. Então, o que nós estamos mostrando, meus irmãos, o nascimento da igreja. Assim como nasceu Eva de um lado de Adão, não saiu de Adão, da costela, a igreja vai sair do lado de Cristo. A perfuração daquela lança do lado representa na hora da morte de Cristo. Quando ele ressuscita, veja o corpo, a igreja. Lembra-se que Adão precisou para dormir? Para quando acordasse, Eva estivesse do seu lado? Então Jesus precisou morrer, o sono de Adão, para depois, quando ele voltar a viver, na ressurreição, a igreja estivesse do lado. Entende?
Então veja que Adão falhou, mas Jesus nunca falhou. Porque o Adão, ele não deu exatamente porque ele nasceu para ser o salvador do corpo da sua mulher. Mas só que ele não se apresentou como salvador do corpo da sua mulher. Mas Cristo apresentou-se como salvador do corpo da igreja. Glória a Deus. Então, Cristo nunca falhou. Ele tem sido a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo. Meus irmãos, nós estamos apenas começando a aula. Nós vamos falar desse tópico 1. O 2 tem uma aula especial para o nosso tópico 2. E em diante, continuaremos aqui. Veja, como de costume, entre aqui no Zap. 85 é o DDD. 991 28 12 60. Nós vamos enviar esta continuidade de aula em link. Você aperta e abre a aula e assiste. Será gravada e enviada aí para o seu Zap. Entre em contato conosco, também é o nosso Pix, ajuda com qualquer valor e vamos continuar fazendo esta obra tão maravilhosa que é a missão da Igreja Avivada. Deus abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.